Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quando a gente diz que a nossa sociedade está cada vez mais decadente, ao invés de a gente progredir, estamos regredindo, não é brincadeira. O esforço da mídia, através das décadas, principalmente nessas décadas que não tinha internet, eles reinavam de forma soberana. Muitas pautas da agenda global foram implementadas na mente das pessoas e elas nem sequer perceberam. Como você verá aqui na matéria dos nossos queridos irmãos Ronaldo Ferreira, desde já meu agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E por último, Alexandre dos Santos Silvas, um peso pesado aqui nas dicas. A dica deles diz o seguinte: filme proibido de Xuxa será exibido pela primeira vez na TV e fãs comemoram. Amor, Estranho Amor está previsto na programação do Canal Brasil, do Grupo Globo. Ou seja, esse canal pertence à Globo e eles vão exibir esse filme de 1982. A Xuxa, meus irmãos, ela, para você ter uma ideia do que era a mentalidade há poucas décadas atrás, sabendo como a sociedade jamais admitiria um filme como esse, um filme absurdo, um filme imundo, ela gasta mais de 300 mil reais por ano, tá certo? Até onde eu sei, mais de 300 mil reais por ano, para impedir a exibição desse filme. Mesmo que você procure em sites piratas, mesmo que você procure aí em lojas oficiais, você dificilmente vai encontrar esse filme. No mais, o que você encontra é alguém que tirou de uma fita VHS antiga e você tem sempre uma imagem meia boca. Isso porque a dona Xuxa comprou os direitos desse filme e proibiu totalmente a sua exibição. Qualquer um que tenta fazer isso, como eu, por exemplo, né, foi o primeiro strike que eu tomei na minha vida, foi justamente tentando mostrar toda a imundície contida neste filme. Que se tivesse, inclusive, uma justiça mais séria, uma justiça que não tivesse medo da grande mídia, pessoas sérias ali, e tem, mas ficam de mãos atadas diante desses gigantes aqui, que é quem manda mesmo no Brasil, que estão trabalhando aí para os donos do mundo. Se tivesse justiça, o mínimo que era para ter acontecido era indiciar os pais desse menino, que era uma criança quando fez o filme, por ter sido exposto a essas cenas terríveis. Se você assistiu o filme, eu recomendo que você não assista, mas você vai ver ela nua em cima da criança, simulando os atos. E a coisa é tão maligna, família, que se você assistiu o filme sem prestar atenção, você dirá: nossa, é um filme chato, um filme parado. Mas se você entende um pouco do lado espiritual, você verá que tem cenas que passam rapidamente, quase imperceptíveis, onde eles mostram a influência maligna ao redor do menino, ele perdendo a inocência. É um filme altamente maligno, meus irmãos. E para você ter uma ideia de como isso de fato é real, um filme desse traz maldição para quem assiste, que o próprio ator, o ator mirim, esse menino, ele foi banido das telas de TV. Ele mesmo em entrevista não chegou a acusar a Xuxa, até porque se fizer isso, você viu que Siqueira Júnior mesmo está enfrentando, né, por bater de frente com ela. Ela é muito poderosa, tem muitos contatos aqui no Brasil. Infelizmente aqui, você tendo dinheiro, você sendo famoso, você manda mesmo. É por isso, inclusive, irmãos, que gente quando enrica, quando fica com dinheiro, com muito dinheiro, não vai embora do Brasil, né? Muitas vezes você já pensou: se eu tivesse dinheiro eu ia morar em tal país, que lá é bom assim. Mas nesses países a lei é mais igualitária. No Brasil, se você tem dinheiro, você pode muitas coisas que outras pessoas não podem. Até a forma como algumas autoridades te tratam muda drasticamente. Eu digo isso até porque quando eu fui parado em blitz com o Astra, me trataram de um jeito. Quando eu fui parado com o Camaro, me trataram de outro jeito. Eu com a mesma roupa, eu sendo a mesma pessoa, então o que é que mudou de um carro para o outro? O Brasil tem essa cultura, infelizmente. Então as pessoas que têm dinheiro ficam aqui porque elas sabem que aqui elas podem fazer coisas que em outros países, se elas tentarem, vão ser presas. Então elas preferem ficar por aqui, avacalhando no nosso país. E nesse caso, meus irmãos, o menino não disse que foi ela, mas disse que pessoas ligadas a ela simplesmente o baniram das TVs. Qualquer porta que ele tivesse, qualquer brecha, qualquer janela, assim que ele conseguiu o papel, uma promessa pelo menos de papel, alguém ligava para a pessoa que estava proporcionando a oportunidade para ele e era cancelado o papel dele. Ele era dispensado. E ele disse que tentou por tantas e tantas vezes. Ele era conhecido sempre como um menino que fez o filme com a Xuxa, então não era bom para ela, que estava em ascensão, estava se tornando a rainha dos baixinhos na época. Então as pessoas não podiam deixar de ver ela com aquele ar de inocência, de menininha, que ela fazia questão de fingir ali o tempo todo. Por isso mesmo é que ela comprou. Então o menino batendo em uma porta e em outra porta e sempre levando não. O único papel que sobrou para ele na indústria de filmes foi o de filmes adultos. E ele se tornou ator de filmes adultos. Já falei isso aqui em diversos vídeos, mas é sempre bom lembrar para aqueles que ainda não sabem de toda a história. Porque a mídia, como você verá aqui nessa matéria, só vai elogiar. Só vai usar meia dúzia de pessoas que ainda seguem a Xuxa, que gostam dela, que não sabem quem realmente ela é. E aí eles usam meia dúzia e ignoram completamente as críticas, que são milhares, até porque nenhum pai de família, nenhuma mãe, nenhuma pessoa de boa índole vai aprovar uma coisa dessa feita com crianças.
Inclusive, esse pessoal devia ser indiciado, até pela repercussão que isso teve. E até porque eles estão trazendo de volta à tona. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer pra você, pra gente começar a matéria, é que uma coisa que antes ela pagava pra esconder, agora ela tá trazendo à tona. E isso mostra como, de fato, os velhos costumes de Sodoma e Gomorra, da velha Babilônia, estão vindo à tona, estão regressando. Porque eles mesmos agora fazem questão de mostrar. Uma coisa que eles escondiam porque sabia que a sociedade jamais, a sociedade de 2 décadas atrás, jamais permitiria isso. Agora eles vêm mostrando porque chegou a hora de debater esses assuntos. Você sabe também que uma das jogadas da mídia que a gente observa ao longo desses anos é que muitas vezes eles pegam um assunto que nem deveria ser comentado, de tão imoral que é. Então eles levam lá especialistas, de Araque, lógico, aquele especialista com um currículo cheio, mas que não sabe debater. E que é submisso a eles, tem interesse em participar do programa deles, tem interesse em ganhar fama com a ajuda deles, ganhar dinheiro. Então eles levam esse tipo de especialista para debater lá, né, para fazer o contra, mas na verdade é a favor também. E eles pagam também a plateia, né, aquela plateia toda paga ali, para vibrar na hora que eles falam. E dessa forma passar para as pessoas que aquilo é o certo, aquilo é o novo mundo, agora é a nova mentalidade, as pessoas pensam assim, para incentivá-las também a fazerem esse tipo de coisa. A mídia ela trabalha muito dessa forma, ativando gatilhos mentais nas pessoas. Hoje ela perdeu um pouco desse poder porque temos nós aqui, para fazer o contraponto. Sempre que algo é muito polêmico, todos os canais que têm alguma índole correm para mostrar a realidade. Então vamos lá, começando a matéria. O Canal Brasil programou para a próxima quinta-feira, dia 11/1/2020, às 00:30. Veja bem que o dia 11, né, para a reestreia desse filme que passou tanto tempo escondido. 11, tem que ser no 11. Tudo tem a ver, meus irmãos. O polêmico filme Amor, Estranho Amor, de 1982, em que Xuxa Meneghel, então com 18 anos e antes da fama, vive uma garota de vida fácil e faz cenas adultas com um menino de apenas 12 anos. Por muito tempo ela conseguiu barrar na justiça a exibição do longa, mas começou a permitir sua comercialização há cerca de 3 anos. Desde então ela fala abertamente sobre o assunto em entrevista. O que eles não dizem aqui, né, que antes não poderia falar sobre isso. Se você falasse, inclusive, fosse ali um repórter de meia boca, você perdia o emprego, não sei como, né? Não sei se era ela, mas que a pessoa perdia, né? Era inconveniente. E se você fizesse um vídeo aqui no YouTube, você tomava strike. Era assim que as coisas eram, em pouquíssimo tempo. Mas isso aqui eles não vão falar. Em Amor, Estranho Amor, Xuxa é coadjuvante. O elenco conta com nomes de peso na época, como Tarcísio Meira, Vera Fischer e Mauro Mendonça. No longa de Walter Hugo Couri, a apresentadora interpreta uma adolescente vítima da exploração adulta. Ao longo da carreira, o filme foi usado como forma de atacar a loira. Sempre houve quem insinuasse que se tratava de uma produção adulta, né, de maior, o que não é verdade. Então você vê que a matéria aqui está simplesmente para desmentir verdades com mentiras. Porque eu desafio aqui, por exemplo, a UOL, né, que essa matéria é da UOL, por que vocês não pegam as cenas do filme lá e colocam aqui no canal de vocês no YouTube? Por que vocês não fazem isso? Vocês não vão fazer isso porque, primeiro, são covardes e mentirosos, e segundo, se fizerem, vão levar strike. Porque o filme tem cenas, sim, dignas de filme adulto. Se os atores praticavam ou não quando estavam fazendo a cena, aí é outra coisa. Agora, que as cenas que estão no filme são dignas de um filme de adulto. Se vocês não estudaram ou compraram o diploma de vocês, fiquem sabendo agora, aprendam um pouco, que para um filme ser considerado maior de 21 anos, ele não precisa mostrar cenas explícitas. Muitos filmes não mostram cenas explícitas, mas induz muito mais as pessoas do que aquele filme que tem cenas explícitas. Tenho certeza que 100% das pessoas que estão aqui jamais exibiriam isso para os seus filhos. É um absurdo que eles tratem as pessoas dessa maneira. E como eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, se você seguir a carreira do menino depois de tudo que aconteceu, como ele foi banido, né, para debaixo do tapete, você vê que a influência negativa do filme foi tão grande dentro e fora, né, tanto por ações físicas de pessoas ligando para qualquer um que fosse dar um papel a ele na rede aberta, como também espiritualmente falando. Como que o inimigo dissesse, olha, teu caminho é esse, você tem que ser isso. E foi o caminho que ele seguiu. É lamentável. Qual é o pai que quer isso pro seu filho? A vida fácil. Porque seja em filme, seja se vendendo em uma esquina, é a mesma coisa. E os pais desse menino destruíram a vida do filho. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que no dia de juízo serão cobrados, como se deve. A justiça do homem é falha, mas a de Deus, meu irmão, coitado deles. No ano passado, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Xuxa refletiu: eu sou criticada sobre o que fiz ou não fiz, e não importa o que eu venha a fazer de bom. Vão lembrar das coisas ruins. Fico chateada quando falam de um filme que fiz quando tinha 18 anos. Eu queria deixar claro, não tive relações com o menino e não fui vendida para uma casa de mulher adulta. Minha personagem que foi vendida. Coisa que acontece hoje em dia. Aquilo é ficção, mas é a realidade de muita gente hoje em dia. Aqui, meu irmão, essa versão que ela está dando aqui dos fatos é para que você, né, entenda que
o povo está sendo preconceituoso com ela. Se no caso ela tivesse tido esse passado, né, tivesse saído lá de uma casa de vida fácil, tivesse isso como profissão, ela sofreria preconceito, né, querendo inverter as coisas, quando de fato as pessoas não estão criticando ela por ela ter feito esse papel. E mesmo que ela tivesse realmente vivido isso na vida dela, ela tivesse nascido assim, a realidade do filme fosse a dela, ela também não sofreria preconceito por causa disso, porque na verdade não se trata de preconceito aqui. Você veja que os outros atores, como Vera Fischer, o próprio Tarcísio Meira, nenhum foi criticado, apenas a Xuxa. Por quê? Porque ela foi hipócrita toda a vida dela. Ela sempre fez aquela carinha de menininha, de inocente, querendo ser mais santa do que os outros. Sempre quis passar isso pro público, quando na verdade, na vida pessoal dela, ela nunca foi nada disso. Então é por isso que vem tanta crítica. Não é pelo papel que ela fez. E repito, nem que aquilo fosse a realidade dela. O problema foi a hipocrisia dela o tempo todo, inclusive por lei, censurando as pessoas que tinham coragem para falar. Como foi com o pastor da Argentina, que ela chegou a processar. E vários outros documentários que tentaram ser feitos para mostrar essa realidade dela. Continuando, aqui eles dão uma babada, a eterna rainha dos baixinhos, né? Eterna pra eles. Pagava cerca de 345 mil por ano. Olha aí, família, o que eu falei no começo, tá vendo? A gente que pesquisa, a gente sabe as coisas. E tem certas verdades que eles não podem esconder. Porque fica feio, né? Vem um caba velho lá de nós, que vocês muitas vezes preferem ver esses vídeos mal feitos que eu faço, mas sempre com muita transparência e com muita vontade de fazer o melhor que eu posso. Vocês preferem isso, às vezes, a uma programação que é gasto milhões pra ser feita. Então tá aqui, ó. A eterna rainha dos baixinhos pagava cerca de 345 mil por ano para deter os direitos de exibição do filme. A exibição no Canal Brasil na próxima semana será a primeira na TV desde o lançamento, na década de 1980, com a decisão judicial favorável à loira. Havia grande dificuldade de encontrar a produção, mesmo em sites piratas na internet. E aqui eles continuam trazendo alguns gatos pingados, 4 ou 5 pessoas que ainda seguem a Xuxa, que acham que ela é uma boa pessoa, e eles colocam os comentários dessas pessoas aqui, que dá até pena, família, né? É o desespero da mídia. Enquanto tem milhares de outros comentários contra, eles não mostram nenhum e colocam aqui o de meia dúzia de gato pingado para mostrar, ó, aqui, ó. A realidade é essa. Coisa que eles vêm fazendo há essas décadas antes da internet. Eles pensam que ainda dá certo. Aí eu peço a você que está assistindo esse vídeo que comente o que você acha sobre esse filme que ela fez. Qual é a opinião que você tem? Para que ela, que não tem muito o que fazer, passa o tempo todo nas redes sociais, inclusive derrubando vídeos que falam mal dela, para que ela veja aí. Pode ter certeza mesmo que ela vai ver. Não tenha dúvida disso. É muito triste que no Brasil, né, a gente tem uma mídia desse tipo. Principalmente essa rede podre. Às vezes a gente fala rede podre para representar também as outras, porque a rede podre é de fato a pior, é a mais terrível de todas. Mas a mídia nacional ela não presta. Então, meus irmãos, resumindo esse vídeo, o fato dela ter gastado por tantos e tantos anos e tá trazendo agora à tona esse filme, só significa, não é, como de fato a sociedade hoje já se corrompeu, já está se inclinando, já está voltando aos costumes antigos de Sodoma e Gomorra da antiga Babilônia. O cenário está ficando pronto para a ascensão do anticristo. Que eu já disse para vocês, eu não sei se vai ser um sistema, se vai ser uma entidade, mas o fato é que quando se fala em anticristo, se fala tudo que é anticristão. E é isso que está sendo implementado através da cultura, através de lei, através da grande mídia. Nós podemos dizer e bater no peito que somos a resistência ainda. E enquanto houver a mínima brecha, estaremos aqui, criticando e falando a verdade, doa quem doer, família. Esse filme é imoral. Esse filme, se existisse justiça aqui no país, já deveriam ter levado, inclusive já que vão colocar, né, em reexibição de novo, vão exibir isso de novo, deveriam levar essas pessoas para prestar depoimento, intimá-las, porque é isso que eles merecem. Embora a gente saiba que não vai dar nada, porque rico aqui não é preso, mas pelo menos serviria para mostrar que ainda existe justiça aqui no país. Pelo menos constrangia eles um pouco, né, tendo que depor lá e explicar como é que foram feitas aquelas cenas. Enfim, meus irmãos, mais uma vez eu reforço o meu pedido que você deixe a sua mensagem aí, faça questão. Esse vídeo é um dos principais que você tem que fazer isso, porque eu tenho certeza que essa turminha deles vai estar aí lendo os comentários. Então, meu irmão, peço que você seja educado, mas que não deixe de falar o que você pensa, meu irmão, porque quem cala consente e acaba sendo cúmplice desse tipo de coisa, tá certo? Então esse vídeo vai ficando por aqui, que o nosso Yahushua, o Jesus Cristo, como a maioria chama, proteja e acompanhe cada um de vocês e defenda a família de vocês, de cada um aqui, desse tipo de pessoas que só querem fazer o mal e trazer maldição para a vida delas. Mas lembre-se sempre, meus irmãos, que servimos a um Deus de causas impossíveis e com Ele ninguém pode. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.